Primeiro Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Na última mensagem dessa série, não semana passada, que eu estava viajando, mas semana retrasada, nós abordamos o tema a consciência quebrada. E eu falei no final daquela mensagem que a próxima mensagem na série seria a consciência consertada. Então hoje nós vamos ver a consciência consertada. Como nós vimos da semana passada, todos nós temos uma consciência caída, corrompida. Então é muito importante, indispensável, que a gente conserte, que a gente endireite a nossa consciência. Lembrando que a Bíblia, ela traz 100% do que nós precisamos em termos de doutrina, em termos de vida, em termos de prática, está tudo aqui. E o grande problema e o grande perigo é quando nós somos preguiçosos demais para ir à Bíblia para ver o que Deus está nos dizendo, ou nós somos orgulhosos demais para buscar o que a palavra de Deus nos diz, ou talvez pedir um conselho bíblico para o pastor, para alguém, ou até carnal demais para se importar em fazer o que é certo. Ou seja, eu não quero nem saber se está certo, se está errado, eu quero fazer. E como eu mencionei semana passada, as pessoas usam então a sua consciência por rejeitar a palavra devido a qualquer motivo, então elas passam a usar a sua consciência como sendo o guia, como sendo a régua, como sendo o fator determinador que vai direcionar as suas vidas. E aqui nós temos então um trio terrível: orgulho, preguiça e carnalidade. Então, se alguém tem essas três coisas, realmente é uma receita para um desastre. Mas muitos crentes, eu estou generalizando, mas só vamos dizer, muitos crentes, eles permanecem no erro. Eles permanecem fora da vontade de Deus, fora dos caminhos de Deus, porque eles não têm uma consciência consertada, uma consciência boa, uma consciência sã, uma consciência que está funcionando. Então, o erro que eles cometem é que ele não os acusa. E se não os acusa, então deve estar tudo bem, muito bem, obrigado. Então, a maioria dos crentes cai nessa categoria, eu diria, de ter uma consciência não muito confiável. Então, vamos começar no versículo 5 de 1 Timóteo 1, que nós lemos, e nós vamos ver aqui, como nós vimos semana passada, quais os nomes que a Bíblia dá para uma consciência consertada. O que a Bíblia chama isso? Então vamos lá. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, a primeira referência aqui é uma boa consciência. Uma boa consciência é uma consciência que foi consertada. Note, ninguém tem uma boa consciência, a não ser que ela foi consertada, reprogramada. Ninguém nasce com uma boa consciência. Isso é muito importante. Ninguém nasce salvo, ninguém nasce com uma consciência boa. Então, boa consciência. A outra referência é uma consciência purificada. E nós vimos isso em 1 Timóteo capítulo 3. A gente leu o capítulo 1, vamos para o capítulo 3. E no versículo 9, está tratando de um assunto maior, sobre diáconos inclusive. Mas diz assim o versículo 9: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então nós temos uma boa consciência, temos uma consciência pura. Aí em Hebreus 9,14 nós temos uma outra forma que Deus chama uma consciência consertada. Diz assim o versículo 14 de Hebreus 9: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então aqui nós temos uma consciência que foi purificada. Então a nossa consciência não é purificada, não é pura, não é boa.
ela tem que ser o quê? Consertada. Para se tornar boa e purificada, ela tem que ser consertada. E se nós não consertamos, ela não vai ser boa e nem purificada, e vai ser um empecilho e não uma ajuda. Deus nos deu consciência para ser uma ajuda, mas se ela não estiver consertada, não vai ser ajuda coisa nenhuma. Então nós vimos aqui, por Ezequiel 22, Ezequiel capítulo 22 e versículo 26. Nós vimos aqui o que a Bíblia chama de uma consciência consertada, quais os termos, isso dá uma ideia do que se trata e do que precisamos fazer. Mas agora eu quero ver a consciência, nossa consciência, seja lá o estado que ela esteja, a nossa consciência versus doutrina. E por doutrina, eu me refiro à doutrina encontrada na palavra de Deus. O que a Bíblia está ensinando versus a minha consciência. Então vamos lá, Ezequiel 22, 26, isso aqui é o profeta Ezequiel dando um recado, uma bronca nos sacerdotes de Israel. Ele diz assim: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Me diga uma coisa, aqui no meio do versículo fala, nem discernem o impuro do puro. Então tem um puro, tem um impuro, e eles não discernem. Me diga uma coisa, onde que nós discernimos? A consciência. Então o problema com esses sacerdotes que estavam violentando a lei de Deus, que estavam profanando as coisas santas, não estavam colocando diferença entre o santo e o profano, que estavam mantendo tudo sem discernir o que era impuro, o que era puro, eles tinham um problema de quê? De consciência. Porque o discernimento ocorre na consciência. Se você olhar, como nós vimos na semana passada, consciência nada mais é do que com conhecimento. Ciência é conhecimento, você saber, ter ciência. Então, consciência é com conhecimento. Então, eles não estavam discernindo, estavam sem conhecimento, ou estavam recusando o conhecimento da palavra de Deus, e estavam fazendo o que eles queriam. Como eu falei, eles pulam a etapa da palavra de Deus e vão fazer o que eles acham. Era um problema de discernimento, um problema de consciência. No dicionário, discernir quer dizer distinguir, diferenciar. 2. Compreender. Entendimento. Compreender um conceito, uma situação, etc. Formar juízo. Ou seja, você vai ser o juiz. Você vai dizer, isso é certo, isso é errado. Onde que nós fazemos isso? Na nossa consciência. Se ela estiver quebrada, se ela não estiver purificada, se ela não estiver boa, o nosso juízo, as decisões que fazemos vão ser falhas. E era isso que estava acontecendo lá em Ezequiel capítulo 22. E por último diz aqui, identificar algo com conhecimento de causa. Então, note que tem tudo a ver com conhecimento, que é justamente o que consciência significa. Então, os sacerdotes de Ezequiel 22, eles não tinham consciências boas. E, consequentemente, estavam cometendo coisas que não estavam agradando a Deus. Então, é sempre muito importante e é sempre errado a gente usar nossa consciência para subjugar a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia diz A, mas a minha consciência diz B. Então, se há uma discrepância, uma diferença, o que deve sobrevaler sempre é a palavra de Deus. Mas eu não gosto. Não interessa. Era justamente isso que os sacerdotes de Ezequiel 22 estavam fazendo. Eles queriam coisas profanas, não queriam coisas puras no templo, violavam as leis de Deus, porque o juízo que eles faziam era fora e contrário à palavra de Deus. Então nunca devemos tornar o certo errado, nunca. Se errado pela palavra de Deus, então é errado. Mas é porque a cultura, o tempo, o clima, não interessa. O mal que eu no mundo hoje é um relativismo, que diz justamente isso, não existe nada que é absoluto. Tudo é relativo, tudo depende. E o resultado a gente vê hoje na sociedade que é relativo. Tudo é relativo. Tudo é como você... eu me identifico como um poste de rua. Então... Pronto, eu sou um poste de rua. Eu estou fazendo um exemplo ridículo, mas é isso que acontece.
É isso que acontece, ao ponto de pessoas serem processadas por não reconhecerem a loucura, o juízo, a consciência errada de outro. Tem gente que acha que é bebê, que é algum animal, sabe o que é isso? Consciência. Consciência está quebrada. Então não confunda doutrinas bíblicas com questões de consciência. Existe muita coisa na vida cristã que é uma questão de consciência, que talvez seja pecado para você, mas não para mim, ou vice-versa. Mas isso é relativamente pouco e nunca vai de encontro ou face à palavra de Deus. Não, eu mentir pode. Eu posso mentir, mas você não pode mentir. Por quê? Não, porque para mim, não pode mentir, acabou. A consciência quebrada vai dizer o contrário. Vai ter 2 pesos e 2 medidas. Inclusive, Deus condena isso também. Então, não confunda doutrinas, ensinamentos, verdades absolutas, bíblicas, com uma questão de doutrina. Ah, não, mas é porque a cultura, é porque os gostos. Não tem cultura nem gosto. Não tem. Tá? É a palavra de Deus. Então nós devemos todos morar sem eletricidade, sem água encanada, sem nada eletrônico, porque a Bíblia menciona isso. Não, mas a Bíblia também não condena nada disso. A Bíblia não proíbe. Não é proibição. Existe um grupo de... Há um argumento se são de fato cristãos ou não, os Amish nos Estados Unidos, e eles aderem à crença que eles não usam nada moderno, nada elétrico, não tem carro, não tem nada. É tudo com charrete, com cavalo, todo o maquinário é à mão, na fazenda que eles têm, são fazendeiros, uniparte, é no cavalo, no boi, não é trator. Eles não têm eletricidade, não tem telefone, não tem televisão, não tem internet, não tem celular. Para, pastor, estou ficando deprimido. Pois é o que eles creem. Agora, está na Bíblia proibindo alguma dessas coisas? Não. Então o juízo dele está quebrado. Porque não é o quanto mais restritivo, melhor e mais santo. Não. Vamos proibir tudo. Aí está tudo certo. Não. Eu sempre digo isso. Nunca devemos ir além da Bíblia e nunca ficar aquém da Bíblia. A Bíblia é um livro muito preciso. Se você olhar no Velho Testamento, as instruções que Deus deu para fazer o tabernáculo, para fazer o templo, eram detalhadíssimas. Mínimos detalhes. Então não tem para que a gente ficar inventando coisa. Então se a Bíblia manda, obedeça. Simples. Não vamos tentar ficar tentando justificar. Então a Bíblia, ela diz como deve ser. E se ela diz como a coisa deve ser, então você não precisa jejuar, orar, sentir vontade, esperar que Deus fale ao seu coração. Não precisa buscar conselho. Eu já vi muito isso. De ninguém aqui, é claro. Vamos para o culto, vamos para a igreja. Eu vou quando Deus tocar o meu coração. Não, Deus não tem que tocar o seu coração, Deus já manda você ir para a igreja. Não deixar a vossa congregação, como é o costume de muitos. Não, deixa eu ver se eu devo ou não cometer um roubo. Eu vou orar, jejuar e falar com o pastor, ver o que ele acha. Não precisa falar com o pastor. Então se a Bíblia fala, não tem que estar orando, jejuando, esperando ficar com vontade, esperando o anjo descer do céu para dizer para você alguma coisa. Não precisa. Não precisa. Tá? Não tem nada a ver. Eu devo ler minha Bíblia hoje? Eu não sei. O que você acha? O que você acha? Tem que orar, jejuar, fazer um estudo bíblico, fazer um curso à distância. Não. É só você sentar, abrir sua Bíblia e orar. Não precisa nem orar 30 capítulos por dia. Leia alguns versículos. Leia um. Se aquele versículo falar seu coração, se você foi abençoado com aquilo, tá bom demais já. Só não fique sem. Só não fique sem ler a palavra de Deus. Enfim. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Eu falei agora há pouco sobre deixar a congregação, né? Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Já faziam isso. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia está mais perto hoje do que estava no dia em que Hebreus 10, 25 foi escrito. Ou seja, nós devemos estar sendo mais fiéis agora do que há 2000 e tantos anos atrás. E a cada dia que passa, mais e mais e mais e mais. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar.
Eu devo orar? Eu estou esperando Deus à vontade. Não. Orar sem cessar. É simples, é claro, não tem ambiguidade. O que mais temos aqui? Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que eu não estou com vontade, é porque eu ainda não tenho um chamado, eu não tenho esse dom. Isso não é dom. Levar o Evangelho não é dom. Ler Bíblia não é dom. Orar não é dom. Ir para a igreja não é dom. Isso não é dom. Eu desafio alguém me mostrar que isso que eu estou falando aqui é dom espiritual. Tem dom espiritual, mas o que eu falei aqui não é dom espiritual. Ah, mas é que eu não sinto. Aí que está o problema. O sentir vem da consciência. Se a sua consciência está quebrada, sua consciência está impura, sua consciência é má, você não vai sentir vontade nunca. 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 Você vai crescer, ficar velho, vai ser enterrado e nunca fez. Por quê? Porque eu nunca tive vontade. Pois é. A nossa consciência não deve ser o que rege nossa vida, mas a palavra de Deus. Se ela falou, está falado. Vamos voltar para o texto em 1 Timóteo 1 e versículo 5, mais uma vez. Vamos ler esse versículo e vamos ver como ter uma consciência consertada. A gente viu o que a Bíblia chama, nós vimos algumas características, agora vamos ver o mais importante, que é o quê? Como consertar. Se nós todos começamos com uma consciência quebrada, uma consciência má, uma consciência corrompida, como que eu chego ao ponto que eu tenho uma consciência boa, uma consciência consertada? Vamos lá então. Ora, o fim do mandamento, por enquanto, o fim do mandamento. O que quer dizer essa frase, o fim do mandamento? Esse termo, o fim, quer dizer o resultado, o destino, o objetivo. O objetivo do mandamento é o quê? Bom, tem algumas coisas aqui. É o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o objetivo do mandamento... Tem 3 objetivos mencionados, existem mais, é claro, mas aqui nesse versículo menciona 3, um coração puro, uma fé não fingida e uma boa consciência. Então, o que vai nos levar a ter uma boa consciência e uma fé não fingida e um amor de um coração puro? Bom, ele fala aqui, o fim do mandamento. Então, o objetivo do mandamento é ter essas coisas que eu mencionei. Aí perguntamos, que mandamento é esse? Eu vou referir a 1 Tessalonicenses 4:2, onde esse termo é usado também, esse é o termo mandamento, só que no plural, que diz assim, 1 Tessalonicenses 4:2, diz assim, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então, esse mandamento vem por quem? Jesus. Então, os mandamentos que têm a finalidade de nos dar uma boa consciência, uma fé não fingida, um coração puro e amor, ela vai vir de a gente seguir o mandamento, ou, no caso, os mandamentos de quem? De Jesus. Então, quando nós seguimos, quando nós obedecemos, e dependendo do grau em que obedecemos, nós vamos ter uma consciência pura, nós vamos ter na nossa vida amor, coração puro e boa consciência. Então, se nossa consciência está quebrada, nós não temos uma fé genuína, é uma fé fingida. É aquela fé que ela é ativada quando entra para aquelas portas, mas no momento que sai para aquelas portas, é ativado o modo mundano carnal. Entra de novo, ativado o modo espiritual, o modo igreja. O crente não tem que ter modo igreja e modo mundo. Tem que ter modo Deus o tempo todo. Mas quando nós temos essa discrepância, não tem amor, tem uma fé fingida, não tem um coração puro. Então, de onde vem isso? De não seguir os mandamentos. Ou seja, desobediência ao pastor? Claro que não. Desobediência a Deus. Desobediência à palavra de Deus. É como se fosse um pacote. Se você segue o mandamento dado por Jesus, então você vai ter amor, você vai ter coração puro, você vai ter uma boa consciência e uma fé genuína, não fingida. Como? Obedecendo os mandamentos de Deus. Então, uma consciência consertada, uma consciência boa, purificada, é resultado de seguir a palavra de Deus. Agora, com uma consciência quebrada, os resultados são o oposto. Você não vai ter amor, você vai ter o quê? Falta de amor. Vai faltar amor. Que, inclusive, é um dos frutos do Espírito. Você não vai ter um coração puro, você vai ter um coração impuro. Jesus falou o quê? Que as coisas ruins
não entram pela boca, mas saem do coração. Que coração? Um coração impuro. Se o seu coração está impuro, as suas palavras, suas ações, suas atitudes vão todas ser o quê? Impuras. Por quê? Porque você não está obedecendo. Então a equação é muito simples. Obedeça os mandamentos de Deus, siga a palavra de Deus, obedeça a Deus, e você vai ter amor na sua vida, você vai ter um coração puro, você não vai ter hipocrisia. Se tem uma coisa que eu não suporto, é hipocrisia. Alguém que quer se passar pelo que não é. Dando uma de dramaturgo, um ator, fingidor. Não é assim. Por isso que o crente desobediente, ele sempre caminha às cegas. Porque a consciência dele está quebrada, ela é má, ela é impura. Ele anda às cegas. E quem anda às cegas, acaba o quê? Tropeçando e caindo. Tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta. Por quê? Porque a sua consciência não está funcionando. Então não existe amor na sua vida, não existe um coração puro, só existe hipocrisia e uma fé fingida. Então sim, vai tropeçar e vai cair constantemente. Então conheça os mandamentos, conheça as doutrinas, conheça a palavra de Deus e viva, siga, não seja apenas um ouvinte. Lá em Tiago 1:22, trata justamente sobre isso. Temos que ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas mais do que isso, é cumprir a palavra de Deus. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que enganando? A pessoa não percebe. Eu sou um crente arretado, eu sou um gigante espiritual. Está se enganando. Por quê? A consciência está quebrada, não está acusando. Todo mundo percebe, ou muita gente percebe, a pessoa não percebe. Que está andando às cegas. Porque não é cumpridor, é só ouvinte, entra por aqui, sai por aqui. Problema, consciência impura, consciência quebrada, consciência má. Continuando, versículo 23 de Tiago 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Se esquece de como era. Então imagine isso. Imagine que o espelho aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é referida como sendo um espelho. Então, você vai para a palavra de Deus, ali é um espelho. Deus vai nos mostrar exatamente quem e como nós somos. Então fala aqui, a palavra de Deus, ela vai o quê? Ela é um espelho, ela vai nos mostrar todas as nossas falhas, todos os nossos erros. Agora, com isso em mente, ouça isso. Porque o que se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Então ele vai para o espelho da palavra de Deus, a palavra de Deus mostra para ele, traz convicção, só que em vez de cumprir aquilo, ele sai do mesmo jeito que entrou. Não há convicção, não há mudança. Por quê? Porque a consciência está quebrada. Ele vai e se esquece. Se esquece de ler a Bíblia. Se não cumprir, ele esquece aquilo. Ouve a mensagem, ele esquece aquilo. Não aplica, não pratica, não é cumpridor. Voltando aqui para o versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Note que ele fala no versículo 23, contempla o espelho. Aí no versículo mais abaixo, fala a lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? É a palavra de Deus. Então veja que aquele espelho está fazendo referência à palavra de Deus. Pessoa que ouve a mensagem, lê a Bíblia, Deus fala com ele, traz convicção, a pessoa fala, mas eu não quero. Aí voltando aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, ou seja, ele vai mudar. Ele não vai sair e esquecer, ele vai aplicar. Ele vai obedecer. Não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quem olha para o espelho, deixa Deus falar ao seu coração. Não deixa a sua consciência, dependendo de si, seja lá qual grau que ela estiver, de pureza ou maldade, quando você atenta e você se submete e você segue, você vai ser bem-aventurado. Porque Deus vai usar de misericórdia. Que misericórdia? É quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. No caso, nós merecemos castigo, nós merecemos disciplina, nós merecemos o salário do pecado, nós merecemos as mazelas da transgressão.
Mas se nós ouvimos e seguimos e não esquecemos, mas cumprimos, nós encontraremos misericórdia. Quem encobre as suas transgressões, não o quê? Prosperará. Mas quem as confessa e deixa, não será o quê? Misericórdia. Sim, nós merecemos, mas Deus vai dizer, pode parar. Não, deixa lá, ele está ouvindo e está fazendo. Segura aí. Segura a consequência aí. Eu quero ser bem-aventurado, não sei quanto a você. E tudo isso vai depender da nossa consciência, porque uma consciência quebrada, nós vamos estar andando no caminho errado, vamos estar esquecendo aquilo que vimos, vamos estar ouvindo e não cumprindo, e nós vamos estar tranquilos, em perfeita paz. Só que nós não vamos ter misericórdia, e nós teremos que plantar tudo, teremos que colher tudo aquilo que nós plantamos. O que fala lá em Gálatas 6? Tudo que o homem ceifar, isso também o quê? Ceifará. Não tem misericórdia nesses casos. Quer misericórdia? Conserte a consciência. Desde que a palavra de Deus lhe mostre como nós somos, o que precisamos mudar, e sejamos cumpridores, não apenas ouvintes. Entra por aqui e sai por aqui. A gente entra no culto, ouve a palavra, a gente abre a Bíblia, lê a Bíblia, fecha a Bíblia, sai do culto e tudo volta a exatamente o que era no começo. Isso é terrível. Não vai ter boa-aventurança. Então, só para encerrar, a Bíblia, como nós vimos, ela categoriza a nossa consciência. Boa e mal, mas ela é categorizada. Então nós devemos o quê? Medir, verificar a nossa consciência. Para ver se ela é uma consciência consertada ou uma consciência quebrada. Porque isso, a nossa consciência é a bússola que vai nos guiar até a terra prometida. Seja lá o que ela for. E uma consciência quebrada é como uma bússola que não está apontando para o norte. Ela não vai nos levar aonde queremos chegar, mas vai nos levar no caminho errado. Tudo baseado na consciência.